Eu glorifico todos os dias por Deus ter colocado essa família na nossa vida e nos mostrado que há um caminho, como foi lido aqui, sobremodo excelente, que vai além da religiosidade, que vai além daquilo que o homem quer colocar para nós, que é sobre o que Deus quer que sejamos e aquilo que Ele nos chamou a fazer, amém? E a verdade é que tudo que vem de Deus é tão profundo que o homem não quer receber. O homem, na sua carnalidade, ele não quer viver a verdade de Deus. E por isso o homem fica tentando sempre deturpar ou conseguir adaptar aquilo que Deus quer, aquilo que Ele quer. Só que nós fomos chamados para renunciar e a viver a verdade de Deus de forma absoluta. Amém? Por isso, no aniversário de 20 anos dessa casa, não poderia ter um tema mais propício do que não negociar. E todos nós queremos negociar o tempo inteiro, né? Negociamos em tudo. Negociamos com os maridos, negociamos com os filhos, negociamos no nosso trabalho, negociamos com amigos, negociamos com tudo, principalmente quando entendemos que queremos receber algo que nos vai fazer bem ou que desejamos muito. Mas com Deus não se negocia. Com a palavra não se negocia. A verdade, ela é inegociável. Ela é absoluta e suficiente. E ainda que nós queiramos adaptá-la à nossa vontade, Deus nunca vai quebrar princípios para satisfazer a mim e a você, por mais que Ele nos ame. Nunca. E se Ele tiver que nos deixar ir, Ele vai deixar, mas Ele não vai negociar, porque o que nos liberta sempre será a verdade. Amém? Num tempo onde tudo é negociável, onde a verdade tem sido vista como um discurso de ódio, onde valores têm sido deturpados, como falar de algo que está sendo tão banalizado? Deus tem princípios. Princípios são fundamentos inegociáveis e imutáveis. Fala de origem, fala de alicerces, de fundamentos. Fala de coisas que são permanentes e eternas. E Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus de princípio. E Ele estabeleceu princípios como base para mim e você, para eu e você caminharmos sobre esses princípios. Para crescermos e adquirirmos valores baseados e alicerçados nos princípios estabelecidos por Ele, pela sua palavra, que é a verdade absoluta. Apesar de ser um conceito humano, nunca descreveu tão bem a essência do nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de paz e um Deus de verdade. Um Deus que não muda, que não tem variação. Ele é o que sempre foi e será para todo sempre. Um Deus que a verdade é a sua essência, o amor é a sua essência, a justiça é a sua essência e, acima de tudo, a fidelidade. Seu atributo, é o seu caráter essencial. E fidelidade só existe para quem anda na verdade. Princípios, pressupostos universais, que não se deve oferecer resistência. Princípio estabelecido não se resiste, se obedece. Princípio não se argumenta. Você segue, você vive. Os valores que nós recebemos e começamos a receber na nossa infância, ele precisa estar diretamente ligado aos princípios estabelecidos pelo Senhor, porque são eles que vão formar o nosso caráter. Nós aprendemos que o nosso caráter ele é formado na nossa infância até os 7 anos, amém?
E caráter não pode ser mudado, a não ser que você nasça de novo. Por isso que Jesus diz que é necessário nascer de novo. Porque para ter caráter transformado, nós precisamos nascer. E a única pessoa que tem o poder de transformar o caráter do ser humano, que já foi formado em toda a sua vida, é Jesus. É quando Ele nos chama a nascer de novo da água e do Espírito, para nascer de novo nele. E aí os valores que nós recebemos em toda a nossa vida, se foi contrário àquilo que Ele estabeleceu como base de todas as coisas, Ele arranca de nós e começa a gerar algo novo. Ele começa a gerar aquilo que Ele quer em mim e em você, para que possa nos usar como Ele quer, para que o seu princípio continue sendo estabelecido através dos valores que nós passamos a receber nele. Então, basicamente, o princípio vem de rudimento, de origem, verdade absoluta. Ele é imutável. Ele não está preso a uma época, ele não está preso a uma cultura, ele não está preso a um costume, muito menos a contextos históricos. Valores, sim. Princípios, jamais. E a pergunta que o Espírito me fez é: em que valores com que valores você tem vivido? E em quais princípios os seus valores estão estabelecidos? Pergunta que, depois de 20 anos de caminhada, essa igreja ainda precisa fazer. Quais os valores que Deus estabeleceu para essa casa? Como essa casa tem caminhado diante daquilo que o Senhor tem falado? O Senhor tem dado uma direção e você tem tentado negociar aquilo que você tem recebido como direção, porque você acha que não pode ser desse jeito, ou você tem entendido que esses princípios do reino, que nada tem a ver com o princípio de religiosidade a qual o homem quer andar, e que você precisa aprendê-lo e vivê-lo de maneira plena. Nunca se foi tão necessário entender que precisamos ter os nossos valores firmados nos princípios de Deus, porque são isso que vai fazer com que eu e você tenhamos consistência naquilo que fazemos e que falamos. Ter os nossos valores baseados nas verdades de Deus é que vai dar credibilidade naquilo que falamos e fazemos. Que nós temos vivido um tempo muito difícil. Um tempo onde a verdade tem sido relativizada. Onde as pessoas estão achando que podem viver do jeito que quer, fazer tudo o que quer, e nem que custe a própria vida, elas precisam implantar uma cultura que é contrária à verdade de Deus. O tempo todo a falácia não há verdade absoluta. Você pode o que você quiser, a sua verdade é o que importa. Precisamos entender que temos sim que nos posicionar, não negociar princípios, não negociar valores, quer dizer se posicionar contrário a tudo que nós estamos vendo. Nem que isso nos custe tudo. Pode te chamar de intolerante, pode dizer que você possui um discurso de ódio, porque é assim que Satanás faz. Ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, que é a verdade de Deus. Então, tudo que você falar, se for contrário àquilo que eles estão vivendo, que querem continuar vivendo, vai soar como algo intolerante. E aí, se eu começo a adaptar a verdade de Deus para que eu não constranja, para que eu não ofenda, para que eu não perca nada, eu começo a relativizar e eu começo a fazer a vontade daquele que quer mudar a verdade do Senhor em mentira.
E nesse tempo a gente precisa entender que as sutilezas, tem coisas gritantes, mas tem coisas que são tão sutis que eu e você não percebemos. E aí a gente vê homem e mulher de Deus negociando princípios, porque não pode ser tão assim, você não pode ser tão radical, você não pode ser tão intolerante, você não pode ser tão santo, você não pode ser tão. Sim, mas nós podemos tudo, porque nós precisamos ser como o Pai, nós precisamos nos parecer com Ele, e se a essência dele não se contamina, se a essência dele não negocia, se a essência dele não se corrompe, a minha e a sua também não pode se corromper. A minha e a sua também não pode negociar. Nós precisamos entender que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, e ainda que o pecado tenha distorcido isso, nós fomos reconciliados e trago de volta para o lugar de origem. Fomos reposicionados nele. Então voltamos a ter a sua imagem, a sua semelhança, porque o Espírito dEle agora habita em nós. E nós não podemos ter medo de nos posicionar na verdade. Você está pronto para servir a Deus desde que você foi gerado no ventre da sua mãe. Oh, aleluia! Você sempre esteve pronto para servir a Deus. O problema é que nós escolhemos servir a nós mesmos. Nós fizemos dos nossos desejos e das nossas vontades os nossos deuses. Nós escolhemos nos contaminar, nós escolhemos desobedecer, nós escolhemos andar na contramão daquele que nos chamou. Somos nós. E muitas vezes a gente acha, como é possível ser jovem e estar na presença? É possível. E a gente vai falar de jovens que tinham tudo e que perderam tudo, mas que continuaram no Senhor. Jovens que foram oferecidos a Ele talvez coisas ainda maiores e melhores daquilo que eles tinham perdido. Mas isso não foi suficiente para seduzi-los e tirá-los do caminho, tirá-los da presença, fazê-los negociar. Vamos ler o texto? Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 8. Esse é o 8, versículo 12. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. Versículo 17. A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens, vivendo num tempo parecido como esse tempo que eu e você estamos vivendo. Esses jovens estavam sendo levados para o palácio, estavam sendo separados para serem instruídos na cultura de Babilônia, que era totalmente contrária à cultura de Israel. Mas esses jovens não queriam isso. E eram jovens, quase adolescentes. Alguns historiadores vão dizer que Daniel e aquele, Azarias, Ananias e Misael tinham aproximadamente 16, 17 anos. Mas eles sabiam quem era o seu Deus. Eles sabiam qual era a verdade que eles carregavam. E apesar da circunstância, apesar de eles terem sido arrancados do seu lugar firme, do seu lugar de conforto, da sua vida já estabelecida e levado para um lugar distante, antes sendo livres e agora sendo cativos, apesar disso não imputaram isso ao Senhor, pois entendia que era consequência da própria vida que escolheram levar.
Esses jovens tinham tudo, agora eles não tinham nada. Mas aí vem alguém e oferece algo que aparentemente é melhor do que eles tinham. Compensação. Vocês serviam um Deus, mas vocês perderam tudo e esse Deus não guardou a vida de vocês. Mas eu estou aqui te dando uma chance para que você viva algo muito melhor. Ah, como é que o diabo engana o povo. E como tem gente negociando para receber as ilusões dele. Só que esse jovem chega para o eunuco e diz: quebra meu galho aí. Eu não quero comer dessa comida. Eu não quero beber dessa comida. Eu não posso me contaminar, eu não quero. E ele decide firmemente. Sabe o que é isso? É uma fé plena, é uma certeza absoluta de que aconteça o que acontecer, ele não se vende, ele não negocia, ele não abre mão de quem ele é e nem de seguir o mandamento daquele que o chamou. Ainda que ele esteja passando por todo tipo de aflição, ele decidiu firme no seu coração: não me rendo, não me vendo, não negocio. Ah, mas isso pode me custar. Muitas vezes temos medo de dizer quem somos e de defender o Deus que servimos, com medo do que vão falar ou do que pode nos acontecer. Desobedecer uma ordem do rei era pagar com a vida. Mas eles não estavam preocupados com isso. A preocupação daqueles jovens era agradar aqueles que o chamou. Eles tinham firmeza, decidiram. E não foi só Daniel decidiu, mas a gente leu ao longo do texto que os 4, na experiência, os seus servos, no fim a aparência dos 4 era melhor. E aos 4, Deus concedeu conhecimento e inteligência. Sabe por quê? Todas as vezes que não negociamos, todas as vezes que não nos vendemos, o Senhor, Ele acrescenta mais e mais daquilo que Ele já tinha para a nossa vida. Se Ele já tem promessa para você, Ele vai liberar em dobro. Porque no momento da adversidade você não negou o nome dEle, você não negociou os princípios, você não se envergonhou de quem Ele é. Sempre tem recompensa para aqueles que permanecem nele. E esses jovens, eles foram sendo reconhecidos, foram tendo destaques. Foi encontrado neles espírito excelente. O testemunho deles era diferenciado. Foi levado muitos nobres, foram levados muitos príncipes, foram levadas muitas pessoas importantes. Mas você só ouve falar desses 4 porque eles decidiram ser diferentes. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, escuta só uma coisa: não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que o Senhor levantou. Entenda uma coisa: se Ele quiser me livrar, Ele vai livrar, e se não quiser, eu continuo com Ele. Porque a minha vida é dele, e na minha morte eu glorificarei o nome dele. Quer me matar? Mata. Quer me prender? Prenda, faça o que você quiser, mas eu vou continuar. Lembra de Pedro? Ele primeiro negou, mas quando ele passou a entender quem era: quer me surrar? Me surra. Quer me prender? Me prende. Pode falar que eu não posso falar, eu vou gritar mais alto, porque eu vou obedecer. Eu vou fazer, eu não estou preocupado. A nossa vida precisa ser como a desses homens. Se nosso Deus, a quem servimos, quiser, Ele vai nos livrar. E se Ele não livrar, eu vou permanecer. Mas a você eu não vou adorar, aos seus deuses eu não vou seguir, eu não vou negociar. Aquilo que eu recebi dele é eterno. Eu não vou trocar por aquilo que você está me dando, que é momentâneo. Nada do que o mundo ofereça a nós, por mais que pareça muito bom, nunca vai ter o peso de glória daquilo que o Senhor nos dá, que é eterno. Esses homens mostraram fidelidade ao Senhor, ainda que estivessem debaixo de um decreto de morte,
A sua fé permaneceu inabalável, confiando e dependendo daquele Deus, porque não só confiar, é a dependência, porque eles certamente seriam lançados. Não havia desculpa. Depois que um decreto do rei é dado, ele é irrevogável. Então a morte era certa, mas a certeza de com quem eles estariam também era certa. Não importa o que aconteça, qual é a nossa certeza? Nós precisamos estar com Ele aqui ou em qualquer outro lugar que Ele nos levar. Se estamos glorificando Ele aqui, amém. Mas se Ele nos chamar para glorificar na presença dEle, glória a Deus. E eu sei que é difícil falar disso, irmãos. Eu sei que é difícil porque nós cantamos que queremos o Senhor. Nós cantamos que queremos ver a face dEle. Nós cantamos Maranata. Mas se vier um diagnóstico que pode nos levar à morte, a gente já começa a clamar: Senhor, não me leva não. É ou não é, irmãos? A gente quer ver Jesus, mas a gente não quer morrer. Só que antes de ser uma morte física, precisa acontecer uma morte espiritual. Eu preciso morrer para mim, para que eu veja Ele aqui, para que então eu possa ver Ele lá. Que se eu não morro aqui, quando eu morrer depois eu também não vou vê-lo. Eu preciso entender que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, dias bons ou maus, é com Ele que eu preciso estar. Enquanto eu viver aqui é para a glória dEle. E se Ele me chamar, é na glória dEle. A certeza de que eu vou estar com Ele não faz eu negociar nada nessa terra. Não faz eu negociar o meu amor e a minha fidelidade. E a minha fidelidade vai gerar transformação na vida daquele que quer me condenar. Entenda isso. Nabucodonosor, quando vê o que acontece com aqueles jovens, que lança eles amarrado, acende 7 vezes mais e fica esperando não sobrar nada, começa a ver agora eles de pé e um homem semelhante a Deus caminhando com eles. E aquele que queria matar e aquele que queria glória para ele, começa agora a render a glória a um Deus que é todo poderoso e decreta que não há Deus como Ele. Olha só o testemunho de um ímpio. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus dele. Tem gente querendo receber livramento, tem gente querendo receber, da parte do Senhor algo grandioso, mas está cedendo adoração a outro que não é Ele, está negociando e quer ver Deus honrar. Não tem honra para quem não permanece, mas tem glória para aqueles que permanecem. Eles preferiram entregar do que adorar a um Deus que não era deles. Portanto, toda nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel não negociou seu relacionamento com Deus quando foi impedido de ter comunhão com Ele. Daniel se sobressaiu porque era um jovem cheio de Deus. Causou inveja em muita gente que queriam destruí-lo por causa da integridade com qual ele caminhava com Deus. Então as pessoas queriam procurar nele alguma coisa para o acusar e não encontravam, porque ele era íntegro, porque ele era reto, ele era honesto. E aí o que eles fazem? Precisamos procurar algo dentro daquilo que ele serve. Precisamos acusá-lo dentro da sua fé. Precisamos minar aquilo que ele acredita. Se eu impedir ele de se relacionar com esse Deus, se tudo aquilo que ele vive é por causa desse Deus, ele vai ter que deixar de viver. E aí se faz um decreto que não se pode orar a nenhum outro Deus que não seja ao rei.
Não se pode se prostrar a nenhum Deus que não seja ao rei. E a palavra é linda que vai dizer que quando ele ouve isso, ele vai lá e adora. Não pode. Ah, tá. Ele se ajoelha e a palavra vai dizer que ele continua fazendo o que sempre fez. E é nele que precisamos permanecer. É nele que precisamos estar. Não importa se vão entrar por essas portas e vão sair porque não gostaram do que ouviram. Mas você que permanece, você vai viver aquilo que Deus tem. Podem muita gente discordar. Não abra mão de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque alguém discordou de você. Porque a palavra dele precisa ter peso maior do que a aprovação de homens. Nós começamos, vai fazer 4 anos que nós estamos caminhando na IMVR. E às vezes eu fico falando, Senhor, que loucura que a gente está vivendo. Eu tenho de caminhada com o Senhor o tempo que essa casa está fazendo. Não, menos, tem 19, essa casa está fazendo 20. E em 4 anos eu tenho aprendido com Deus coisas tão poderosas, tão grandiosas, que às vezes eu acho que eu estou louca. E aí o pastor falou aqui, ai, vocês vão seguir, ele está louco. Eu ouvi a mesma coisa. Vai seguir aquela maluca? Segue a maluca. Segue o louco. Porque o evangelho de Deus é loucura para o mundo, para nós é poder de Deus. Viva o poder dele. O poder dele é para quem não negocia. O poder dele é para quem não se corrompe. O poder dele é para quem não negocia e não se contamina. É para quem escolhe não se contaminar. Não é para quem foi empurrado para isso. Ah, tão indo, eu vou. Não, eu decido. E eu decido estar nele. Eu decido viver a sua palavra. Eu decido viver a verdade. Ainda que isso seja caminhar para a morte. Mas morrendo eu continuarei com ele. Fique de pé em nome de Jesus.